Olá! O Palácio do Planalto anunciou 35 metas a serem cumpridas nos primeiros 100 dias de governo, até o dia 10 de abril. No início do mês, o presidente Jair Bolsonaro fez uma transmissão ao vivo, garantindo que 95% das metas seriam cumpridas. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Eduardo Gomes, do MDB de Tocantins, vice-líder do governo no Senado. Seja bem-vindo, senador. Obrigado, Renato. Senador, segundo a agência de checagem aos fatos, foram cumpridas 21 das 35 metas estabelecidas pelo Palácio do Planalto, 54%. É mais do que os presidentes anteriores, mas aparentemente se mostrou aquém das expectativas da população em relação nas pesquisas de opinião, né? O governo caiu muito em avaliação. E o que o senhor acredita que aconteceu? Os brasileiros esperam demais do governo Bolsonaro? Eu acho que, Renata, primeiro, respeito aos diagnósticos, aos questionamentos, mas eu acredito que o presidente Bolsonaro, a partir da forma como foi eleito, a consistência da sua eleição, como a população brasileira teve a oportunidade de deixar de maneira muito significativa, marcado o desejo de mudança. Afinal de contas, o presidente da República foi eleito ainda numa cama, enfermo. As suas ideias foram fortes o suficientes e a insatisfação da população brasileira também de tal sorte que os partidos tradicionais, as candidaturas de centro, as candidaturas à esquerda, todas as candidaturas foram suplantadas pela eleição de Jair Bolsonaro. Lembrando que foram 55% dos votos válidos, 57 milhões de votos. Quando você né? ganha uma eleição de maneira inédita, você tem também um começo de governo inédito, com novas composições, com um novo desenho do Congresso Nacional, embora alguns temas ainda permaneçam preponderantes, como é o caso da reforma da Previdência, e outras providências que um governo composto sem o ingrediente político partidário tem que enfrentar nos primeiros dias. Por isso eu entendo que o impacto é relativo com relação ao que o governo ainda pode fazer. Então eu veria com reservas esse sistema de avaliação, até porque a avaliação de desempenho de mandato que vale mesmo é aquela que o eleitor submete ao presidente de 4 em 4 anos, e numa avaliação mediana é possível também na eleição municipal ver aonde os aliados do governo, qual é o desempenho que eles terão nas urnas. Então eu vejo hoje muitas instituições revelando através dessas pesquisas uma análise sobre o governo, mas ainda é superficial porque as políticas estão em curso. Se 21 é de 35 e as outras cedo para avaliar, também estão em curso, então um relacionamento diferente que o governo inicia com o Congresso Nacional, com respeito, com as avaliações todas de que havia uma política tradicional de composição de base, que dessa vez está sendo feita de forma diferente. Embora tenhamos políticos experientes, como é o caso do ministro Onix, como é o caso do líder Fernando Bezerra e de tantos líderes no Congresso Nacional que têm trabalhado na pauta do governo. Portanto, eu diria que, vindo do presidente Jair Bolsonaro, uma recuperação e a coerência com o seu discurso, eu vejo que esse é um problema que pode ser suplantado rapidamente. Quando o senhor fala da base e da composição de articulação política, né, no Senado, como o senhor vê essa mudança hoje? A independência dos poderes, ela é um discurso que, na prática, nos últimos anos, depende muito do momento que o governo está vivendo com a sua base no Congresso Nacional. Dessa vez é diferente. Dessa vez, realmente, nós temos, na prática, o presidente da República que nomeou o seu primeiro escalão com uma visão de compromisso com o plano de governo, independente do partido político que participe. Então, o Congresso Nacional, nesse momento, está compreendendo essa estratégia, está trabalhando essa estratégia. Nós temos aqui permanentemente no Congresso Nacional, nesses 100 dias, a presença de dezenas de ministros que vêm se apresentando, tanto à classe política, aos parlamentares, deputados, senadores e senadoras, quanto à população brasileira. Então, é um processo de adaptação. Eu, pessoalmente, entendo que se um governo inicia com uma avaliação real de dificuldades, mas se ele tem foco no seu programa de governo, ele pode terminar muito bem. E eu já vi o governo começar muito bem e terminar muito mal. Senador, seria o fim do presidencialismo de coalizão? Eu acho que é o início de um debate mais profundo sobre reforma política, composição de lideranças, comportamento do parlamentar. Nós vivemos hoje num mundo que há uma dificuldade na profundidade dos debates, porque nós temos pela primeira vez parlamentares absolutamente
conectados, fazendo live, participando diretamente da sua atividade parlamentar com a influência instantânea das redes sociais, das avaliações. Portanto, é um momento novo em conjunto. Mas eu também entendo que tirar tanto o mercado quanto a classe política, avaliações precipitadas em pesquisas esporádicas que determinam ali uma visão de decepção ou aceitação do governo, pouco tem a ver com o que o governo vai fazer na prática, principalmente com relação à questão do mercado. Esse vai e vem do humor do mercado depende muito do que vai ser feito na prática com a aprovação da reforma da Previdência, nós sabemos disso, e as outras instituições também. O presidente começa um diálogo amplo com a sociedade e com a classe política. Queria só explicar para o telespectador que antes de começar a entrevista a gente conversou sobre os resultados da pesquisa Datafolha, que mediu a popularidade do presidente, e o resultado da pesquisa da XP Investimento, que media dentro do mercado a popularidade, né? Dentro dos agentes do mercado financeiro, a popularidade do presidente. E dentro desse recorte, a queda de popularidade foi brutal, ainda maior do que a queda avaliada pela Datafolha. No momento em que o país, a classe política e o mundo até, mas o país principalmente, discute a precisão e a qualidade das suas pesquisas de opinião pública. O próprio presidente Jair Bolsonaro, se dependesse de avaliação de pesquisa, não era presidente, eu não era senador. Então, eu costumo brincar de que ainda bem que Instituto de Pesquisa não faz remédio, senão ia morrer muita gente. Então, eu vejo que hoje o que a gente precisa é de um momento de amadurecimento das relações políticas e institucionais. A informação da população brasileira dá ao presidente condições competitivas, assim como oscila a sua popularidade, ela pode melhorar, porque há uma coerência, mesmo que não haja uma concordância com o seu plano de governo, há uma insistência do presidente da República, há uma estratégia de composição de equipe que pode dar o resultado que o Brasil espera. O Brasil teve muitas decepções nos últimos 20 anos, foram 2 impeachments, uma série de crises, uma crise muito profunda, e esse governo é o primeiro governo com uma eleição diferenciada, muito ligada à reação popular, e eu tenho a esperança de que o presidente Jair Bolsonaro vai achar a capacidade de diálogo necessária para avançar nas necessidades do país. Então, em relação à capacidade de diálogo mesmo, né? O senhor, como vice-líder, faz parte dessa articulação dentro do governo. É diálogo? Porque a gente vê outros parlamentares, inclusive da base do governo, pedindo mais diálogo, pedindo para ser recebido pelos ministros, para ter informação para defender as ideias do governo. É um exercício permanente. E com a experiência que eu tenho de 3 mandatos de deputado federal, em poucas vezes eu via a disposição assim, de tantos ministros em pouco tempo comparecendo nas comissões temáticas da Casa. É um perfil diferente. Agora eu vejo que o próprio ministro Onix, a líder Joyce Hasselmann, que é líder do governo no Congresso Nacional, o líder Fernando Bezerra, os líderes do governo, buscam um diálogo maior para, a partir de agora, conversar com as demandas dos estados, dos municípios. Portanto, eu vejo que 100 dias é um tempo grande, 100 dias é um tempo de demonstrar a característica do governo, mas a forma de governar, eu acho que ela se consolida com um tempo maior. Eu tenho muita esperança de que o presidente Bolsonaro e toda a sua equipe de ministros vai conseguir esse objetivo. Senador, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com o senador Eduardo Gomes, do MDB de Tocantins, vice-líder do governo no Senado. Se você quiser rever este ou assistir a outros programas da TV Senado, vai no nosso site, senado.leg.br/TV ou no canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser mandar uma crítica ou sugestão, liga pra gente. O telefone é 0800 61 22 11 e a ligação é gratuita. Obrigada pela atenção e até a próxima.